Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui para te ensinar tudo o que você precisa de essencial para sua prova. Na aula de hoje, aula 2 do volume 7, eu vou falar para você sobre semelhanças de triângulo. Então presta atenção. O que é uma semelhança de triângulo? Dois triângulos são semelhantes quando possuem ângulos côngruos. O que é isso? Eu contei para vocês, é quando eles têm a mesma medida. E lados homólogos proporcionais. Tá bom. Os ângulos são iguais e os lados opostos a cada um desses ângulos devem ter a mesma razão de semelhança. Fica estranho quando eu conto esse tanto de coisa para vocês, mas olha só nas imagens. Presta atenção. Eu tô falando para você que esse triângulo aqui, ó, ABC, ele é semelhante a esse triângulo aqui, ó, A', B' e C'. Por quê? Porque o ângulo alfa é congruente ao ângulo alfa, tem a mesma medida. Ângulo beta congruente ao ângulo beta, olha aqui, mesma medida. Ângulo gama congruente ao ângulo gama também, mesma medida. Tudo bem? Agora o que acontece? Para isso realmente ser uma semelhança, a razão entre os lados tem que ser a mesma. Repara só, x e x'. O x não está oposto ao ângulo gama? O x' também. A razão entre eles tem que ser a mesma. De y sobre y', z sobre z'. E isso vai dar uma medida k. Vocês vão entender muito bem a ideia de semelhança, mas é como se esse triângulozinho fosse ampliado e se tornasse esse, ou então esse reduzido e se transformasse nesse, mas com as relações todas semelhantes. Tudo bem? Bom, então vocês entenderam. Quando dois triângulos são semelhantes, eu tenho ângulos congruentes e lados homólogos proporcionais. Beleza. Só que existem aí casos de semelhança, porque eu não preciso saber todas essas informações para determinar se dois triângulos são ou não semelhantes. E a gente vai ver todos esses casos. Aqui eu tenho o primeiro caso, que a gente chama ele de caso AA. O que é isso? Ângulo-ângulo. Quando dois ângulos de um triângulo são congruentes a dois ângulos do outro triângulo, eles vão ser semelhantes. Repara bem, beta congruente a beta, gama congruente a gama. Já tenho dois ângulos congruentes. Se eu já tenho dois ângulos congruentes, eu já sei que esses triângulos são semelhantes. Então, ó, x e x', a mesma razão de y, y', a mesma razão de z e z'. Tudo isso tem que dar o mesmo valor, uma constante k. E, consequentemente, esse ângulo aqui também ó, vai acabar sendo igual. A gente viu como que tem que ser os ângulos de um triângulo, sempre tem que dar 180, então só pode ser a mesma medida aqui. Tudo bem? Além disso, a gente tem um segundo caso. O segundo caso é lado, ângulo, lado. Quando possuem um ângulo congruente entre lados proporcionais. Veja aqui, ó, eu tenho x e x' proporcional, y e y' proporcional. E eu tenho aqui, ó, o ângulo alfa no meio das duas. Então, ângulo alfa congruente. Se isso aqui acontecer, eu já sei que esses triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, consequentemente, esse ângulozinho aqui vai ser igual a este ângulozinho aqui. A gente poderia falar, sei lá, beta de novo e beta de novo. E, consequentemente, também, este outro ângulo aqui, ó, seria um gama e este outro ângulo aqui seria um gama também com a mesma medida. E, de novo, se eles são semelhantes, a proporção entre todos os lados é a mesma, e sempre dando uma constante k. Beleza? O nosso terceiro caso de semelhança é o caso que fala sobre lado, lado, lado. Qual que é a ideia agora? Quando dois triângulos possuem lados correspondentes proporcionais. Agora são todos os lados correspondentes proporcionais. Repara bem, ó. Um lado é 2x desse, o outro é só x. Um lado é 2y, o outro é y. Um lado é 2z, o outro é z. O que isso significa? Significa que a proporção dos lados, olha só, ela vai ser sempre a mesma. 2x dividido por x é igual a 2y dividido por y, que é igual a 2z dividido por z, que é igual a k. Nesse caso aqui, eu posso até falar que esse k, ó, ele valeria 2. O que é isso? Significa que esse triângulo é o dobro desse. Pronto. Quando isso acontece, a gente tem que eles também são semelhantes. E aí, consequentemente, a gente vai ter que se esse ângulo aqui for o alfa, esse aqui também é o alfa. Se esse ângulo aqui for o beta, esse ângulo daqui também é o beta. Se esse daqui for o gama, esse daqui também é o gama. E aí a gente tem essas três relações que determinam se eles são semelhantes ou não. Beleza? O que acontece? A partir dessas três relações que a gente consegue chegar nas relações métricas no triângulo retângulo. O que é isso? São fórmulas, certo? Que a gente tem aí montada há tempos, que facilitam muito na hora da gente conseguir determinar as medidas dos lados de um triângulo. Repara bem, coloquei aqui um triângulo retângulo. Repara aqui, ó, esse ângulo laranjado aqui, ó, é um ângulo reto. Tudo bem? Então, um triângulo retângulo. Hipotenusa, cateto e cateto. Certo? O que acontece? Se eu traçar a altura dele aqui, ó,
o que vai acontecer? Eu vou ter 3 triângulos, um pequenininho na direita, um pequenininho na esquerda e o grandão. Esses 3 triângulos, eles são semelhantes. Por quê? Porque repara que os ângulos são todos iguais. Todos possuem um ângulo azul, um ângulo vermelho e um ângulo de 90. Então, se existe essa semelhança, eu consigo fazer uma relação entre esses lados. E aí as relações ficam dessa maneira aqui. Um lado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Quem que é a sua projeção? A sombra. O outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua sombra. A altura ao quadrado é igual ao produto das sombras. E hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Então, todas essas formas aqui é importante vocês saberem de cor, para caso caia algum exercício em que vocês precisam determinar a medida de um lado do triângulo, vocês possam usar essa relação. E aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco do Teorema de Pitágoras, ela também veio disso. Olha lá, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ela também sai dessa relação. Tudo bem? A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Aí tem letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Tudo bem? Então, olha só, eu já trouxe todas as informações que o exercício me deu para cá. Ele falou que eu tenho uma rampa, então uma rampa eu desenhei um triângulo. Ele falou o seguinte, que ele caminhou 3,2 metros e percebeu que ele chegou numa altura de 0,8. Mas ele sabe que a rampa inteira tem uma altura de 2,2. O que eu preciso descobrir? Essa distância aqui, ó, que ele precisa caminhar a partir daqui até chegar no topo. Ele estava aqui, ele precisa caminhar até aqui. Essa distância que eu preciso descobrir. O que talvez vocês não perceberam, mas que eu trouxe para vocês é o seguinte, eu tenho 2 triângulos semelhantes. Por que eu tenho 2 triângulos semelhantes? Eu separei o triângulo pequenininho aqui e o triângulo grandão, que é o total. E repara uma coisa, esse tem um ângulo reto, esse aqui também tem um ângulo reto. Então eu vou ter um caso de semelhança de ângulo-ângulo, porque olha só, ângulo azul, ângulo reto. O grandão, ângulo azul e ângulo reto. Logo, esses 2 ângulos aqui, ó, também tem que ser os mesmos, olha, ficaram aí como esses ângulos vermelhos. Agora que eu separei aqui os 2 triângulos, mostrei para vocês que eles são semelhantes, o que a gente tem? Se eles são semelhantes, existe uma proporção entre esses lados. E aí o que eu posso fazer? Montar essa proporção. Repara só, como que a gente faz isso? Quem está na frente do ângulo azul no pequeno? Azul no pequeno é o 0,8. Então eu escrevo aqui, ó, 0,8. Quem está na frente do ângulo azul no grande? 2,2. Então, embaixo aqui, ó, eu coloco 2,2, porque existe uma semelhança entre esses lados. Depois eu pego aqui, ó, quem está na frente do ângulo de 90 no pequenininho? 3,2. Coloco aqui, 3,2. Quem está na frente do ângulo de 90 no grandão? A soma de 3,2 mais x. Eu chamei essa soma de y, então eu vou colocar aqui o y. Pronto, eu tenho uma razão aqui que eu consigo usá-la para descobrir o valor desse y. Tudo bem? Como que eu faço isso? Eu multiplico cruzado. Ensinei para vocês lá no nosso volume 2, beleza? De razão e proporção. Multipliquei cruzado, vai ficar assim, ó. 0,8y igual a 2,2 vezes 3,2. Beleza? O que eu faço agora? Eu vou passar o 0,8 dividindo. Então, y é igual a 2,2 vezes 3,2 dividido por 0,8. O que vocês podem perceber aqui é que 0,8 e 3,2 dá pra gente cancelar. Se eu dividir 3,2 por 0,8 vai dar 4. Então o nosso y ele é igual a 2,2 vezes 4, que isso aí vai dar o quê? 8,8. Pronto, descobrimos aí o valor do y. Ou seja, esse tamanho todo aqui, ó, vale 8,8. Só que não é o y que eu quero descobrir, eu quero descobrir o valor do x. Então o que eu vou fazer? O x, que é quanto ele precisa andar ainda, vai ser o total 8,8 menos 3,2. E aí eu vou encontrar o valor do x. O x vai ser 0,8 menos 2 vai dar 0,6 e aí 8 menos 3 vai dar 5. Então o x aí, ó, que é quanto ele precisa andar, que foi o que o exercício pediu, é o 5,6. E vocês vão ver aí que o nosso resultado vai ser o quê? Letra D. Beleza?
Bom, pessoal, terminamos aqui mais uma aula sobre triângulos. A nossa próxima aula continua falando sobre triângulos e eu vou falar sobre a trigonometria. Vale lembrar para vocês que no final de cada volume eu estou disponibilizando uma lista de exercícios gratuita no meu site. É só você clicar e baixar e complementar seu estudo fazendo essas atividades. Então não se esqueçam, se gostou, curte, comenta, compartilha, envia para os amigos e vamos juntos para a faculdade no ano que vem. Valeu!